Imagine o peso esmagador de uma única palavra mal colocada. No universo cintilante e impiedoso de Hollywood, onde mansões de vidro são construídas sobre sonhos de celuloide, uma fofoca bem articulada pode ser o martelo que derruba, em poucos segundos, toda a estrutura de um legado construído com milhões de dólares. Não estamos falando apenas de comentários maldosos trocados em corredores de estúdios ou de sussurros em festas privadas. Estamos falando de narrativas orquestradas que transformam ídolos em vilões nacionais e vítimas indefesas em prisioneiras de sua própria fama. A fofoca não é apenas um passatempo inofensivo para quem consome tabloides de supermercado. Ela é uma arma de destruição em massa de reputações, capaz de ditar quem merece o sucesso e quem deve ser jogado ao esquecimento absoluto. Uma mentira sussurrada em um tapete vermelho viaja o mundo com a velocidade da luz. E quando a verdade finalmente tenta se explicar, o estrago já se tornou permanente e a mansão já está em chamas. Consideremos, por exemplo, o lendário Triângulo de Ouro que parou o planeta e dividiu famílias inteiras: Jennifer Aniston, Brad Pitt e Angelina Jolie. No início da década de 2000, Jennifer ocupava o trono de namoradinha absoluta da América. Ela era a estrela radiante de Friends que parecia ter alcançado o conto de fadas definitivo ao se casar com o galã Brad Pitt. No entanto, o roteiro da vida real foi subitamente alterado quando os tabloides sentiram o cheiro metálico de sangue e traição no ar. Rumores vindos diretamente dos sets de filmagem de um longa de ação sugeriam que Pitt havia se encantado pela perigosa e magnética Angelina Jolie, a personificação perfeita da femme fatale. A mídia não se limitou a relatar o possível divórcio. Ela criou uma guerra civil cultural lucrativa para vender papel. De um lado, a loira injustiçada e vulnerável. De outro, a predadora implacável que roubava maridos. Milhões de dólares foram gerados com capas de revistas que exploravam cada lágrima pública de Jennifer e cada sorriso enigmático de Angelina. Antes de continuarmos acompanhando essa teia de segredos e traições, aproveite para se inscrever no canal e nos contar aqui nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Essa divisão forçada moldou a percepção do público por décadas, transformando a dor humana de um divórcio em um produto de prateleira, onde a fofoca ditava quem devíamos amar ou odiar, ignorando completamente que, no centro de tudo, existiam pessoas reais tentando recolher os cacos de suas vidas sob os flashes incessantes. Se o drama de Aniston foi uma tragédia romântica, o que aconteceu com Britney Spears foi um verdadeiro filme de terror psicológico alimentado pela voracidade da imprensa mundial. A princesa do pop foi alvo de uma loucura meticulosamente fabricada que serviu de pretexto perfeito para o que muitos consideram o maior roubo de liberdade individual da história moderna das celebridades. Durante anos, cada movimento de Britney foi escrutinado sob a lente distorcida da instabilidade mental. Rumores constantes sobre sua incapacidade de ser mãe ou de gerir sua própria vida financeira foram usados como tijolos sólidos para construir a prisão da tutela paterna. Jamie Spears, sob o olhar conivente e quase sádico de uma mídia que preferia fotografar um surto público do que oferecer qualquer tipo de ajuda humana, assumiu o controle total de cada centavo e cada decisão íntima da cantora. A fofoca, neste caso, não foi apenas um veneno social. Foi a ferramenta legal que permitiu que uma mulher adulta perdesse o direito básico de decidir sobre seu próprio corpo e carreira. Tudo sob o aplauso silencioso de uma audiência que consumia as fotos de paparazzi, como se fossem atrações de um circo macabro. A fofoca também sabe utilizar o humor de forma extremamente cruel, como vimos no emblemático caso de Tom Cruise. O homem que por décadas definiu o conceito de astro de ação global viu seu valor de mercado despencar abruptamente após um momento de pura e genuína euforia no sofá de Oprah Winfrey. O que deveria ter sido apenas o gesto espontâneo de um homem profundamente apaixonado por Katie Holmes foi rapidamente distorcido pela imprensa como um surto psicótico ao vivo. As manchetes do dia seguinte não falavam de amor ou felicidade. Falavam de descontrole, fanatismo e estranheza. Esse rótulo de maluco grudou na imagem do ator como uma sombra persistente, afetando contratos publicitários e a percepção do público sobre sua integridade profissional. O caso de Tom Cruise é o exemplo claro de que nem mesmo quem está no topo absoluto da pirâmide está a salvo quando a narrativa midiática decide que você será a piada da semana para aumentar os índices de audiência. Por fim, nesta introdução ao caos,
É impossível ignorar a gritante injustiça sofrida por Janet Jackson em comparação ao seu parceiro de palco, Justin Timberlake. O incidente no Super Bowl de 2004, onde uma falha técnica de figurino expôs Janet por uma fração de segundo, tornou-se o combustível para uma fofoca sexista devastadora. Enquanto Justin Timberlake saiu praticamente ileso e continuou sua ascensão meteórica nas paradas de sucesso, Janet foi banida de rádios, ridicularizada e crucificada pela opinião pública conservadora. A fofoca focou exclusivamente na figura feminina, ignorando a responsabilidade compartilhada e quase enterrando permanentemente uma carreira lendária. Mas se você acha que o julgamento do público é cruel e desproporcional, espere até ver o que acontece quando a fofoca deixa as páginas de fofoca e se transforma em um caso de tribunal envolvendo bilhões de dólares. A transição dos palcos e estúdios para as bancadas frias dos tribunais marcou um novo e sombrio capítulo na história da fofoca moderna, e nada exemplifica isso com tanta crueza quanto o embate titânico entre Johnny Depp e Amber Heard. O que antes eram boatos sussurrados em colunas sociais transformou-se no espetáculo jurídico do século, transmitido ao vivo para bilhões de curiosos. O Tribunal de Fairfax, na Virgínia, não era apenas um local de busca pela justiça, mas o epicentro de uma guerra de narrativas onde cada detalhe sórdido da intimidade do casal era dissecado pela opinião pública em tempo real. A fofoca, agora potencializada pelos algoritmos implacáveis do TikTok e pelas lives infinitas, criou uma arena de gladiadores digitais. Vimos a destruição sistemática de duas reputações diante das câmeras. De um lado, o pirata outrora intocável lutando desesperadamente para recuperar sua honra, e do outro, a atriz que se viu no centro de um furacão de ódio sem precedentes na história da rede. A fofoca aqui deixou de ser apenas entretenimento para se tornar um veredito popular proferido muito antes da decisão final do júri, provando que no tribunal da internet, a verdade costuma ser a primeira vítima do desejo insaciável por cliques e engajamento constante. E se falamos de tribunais digitais, é impossível não recordar o momento exato em que o mundo inteiro decidiu que a maior estrela pop do planeta era, na verdade, uma vilã manipuladora e calculista. O conflito entre Taylor Swift e Kim Kardashian foi a personificação da traição mediática na era das redes sociais. Tudo começou com um vídeo meticulosamente editado e postado por Kim em seu Snapchat, que fazia parecer que Taylor havia aprovado uma letra de música ofensiva de Kanye West. Em questão de minutos, a imagem de boa moça de Taylor foi estilhaçada. O emoji de cobra inundou suas redes sociais como uma praga, e a hashtag que decretava o fim de sua carreira tornou-se o assunto mais comentado do globo. Foi um cancelamento em massa, alimentado por uma fofoca que parecia ter provas audiovisuais incontestáveis. A motivação da mídia e dos internautas era clara e cruel. O prazer quase erótico de derrubar quem está no topo da pirâmide. Taylor desapareceu completamente dos holofotes, mergulhada em um exílio forçado pela humilhação pública. Mas como toda grande narrativa de fofoca tem um revés inesperado, ela transformou o veneno em combustível criativo, retornando com o álbum Reputation e apropriando-se da própria cobra que tentaram usar para enterrar sua biografia e seu talento. Muitas vezes, porém, a fofoca não leva à redenção imediata, mas a um longo e doloroso ostracismo profissional, como aconteceu com a brilhante Winona Ryder. No início dos anos 90, ela era a musa incontestável de uma geração, estrelando clássicos cult e sendo aclamada por sua vulnerabilidade nas telas de cinema. No entanto, tudo mudou com um fatídico incidente de furto em uma loja de luxo na Saks Fifth Avenue. O que poderia ser tratado com discrição como um pedido de ajuda ou um problema de saúde mental foi transformado pelos tabloides em um banquete de escândalo e ridicularização. A fofoca de cleptomania eclipsou completamente décadas de um trabalho brilhante e sensível. Hollywood, em sua necessidade patológica de queimar suas estrelas favoritas quando elas demonstram qualquer sinal de fragilidade humana, fechou todas as portas para Winona. Durante anos, ela foi reduzida a uma piada recorrente em programas de auditório, mostrando que a fofoca tem o poder de congelar uma carreira inteira no tempo, transformando um ícone em uma advertência moralista ambulante sob os olhos de uma audiência que esquece rápido o talento e lembra para sempre do erro cometido em um momento de crise. Esse desejo sádico de punir a celebridade por motivos triviais
atingiu níveis absurdos com o fenômeno que ficou conhecido como Hata Hate. Anne Hathaway, uma atriz premiada, dedicada e tecnicamente impecável, tornou-se alvo de um ódio visceral e gratuito simplesmente por ser considerada perfeita demais pela massa. Após sua vitória arrebatadora no Oscar por Os Miseráveis, a internet decidiu coletivamente que seu entusiasmo era falso, sua voz era afetada e sua postura era irritante. A fofoca não se baseava em crimes, escândalos ou traições reais, mas em uma antipatia pura e irracional, orquestrada por veículos de comunicação que perceberam que atacar a imagem de Anne gerava lucros fáceis. Esse bombardeio constante de negatividade afetou profundamente a saúde da atriz, que chegou a questionar sua permanência na indústria cinematográfica. Era o mundo gritando, através de fóruns e redes sociais, que o sucesso acompanhado de sinceridade e esforço era algo a ser punido severamente. Esse excesso de fofocas negativas quase nos privou de um dos maiores talentos de nossa era, provando que a crueldade do público não precisa de um motivo real para se manifestar e destruir um espírito que apenas tentava brilhar. A maldade contida nos comentários anônimos e nas capas de revistas sensacionalistas molda destinos e fere almas de forma invisível, mas permanente. Mas se você acha que o cancelamento digital e a perseguição em Hollywood são o limite da perversidade humana, prepare o seu coração para o que virá. A seguir, entraremos nos dois casos mais sombrios da história moderna, onde a fofoca cruzou a linha definitiva entre a vida e a morte e alterou para sempre o curso das monarquias mais poderosas do mundo. Quando falamos de fofoca como uma força mortal, o nome da princesa Diana surge como o exemplo mais doloroso dessa realidade devastadora. Ela era a princesa do povo, amada por multidões, mas para os tabloides britânicos e a imprensa mundial, Diana era vista apenas como a mercadoria mais valiosa do planeta. Cada passo vacilante, cada lágrima em eventos oficiais e cada novo romance em sua busca solitária por afeto eram transformados em manchetes sensacionalistas que alimentavam um apetite público insaciável. O conflito era desigual. De um lado, uma mulher vulnerável que buscava ser amada e compreendida. Do outro, uma instituição monárquica fria e uma imprensa predatória que ignorava qualquer limite ético em nome do lucro fácil e imediato. A fofoca, nesse contexto, deixou de ser apenas um comentário maldoso para se tornar uma perseguição física e psicológica constante. O clímax dramático dessa obsessão ocorreu em um túnel em Paris, em 1997, onde os flashes cegantes das câmeras foram as últimas luzes que Diana viu antes do fim. A morte da princesa foi o preço final pago pela sede de fofoca de um mundo que não sabia a hora de parar de espiar a privacidade alheia. Foi uma lição trágica que o mundo jurou ter aprendido, mas a história, em sua ironia, insistiu em se repetir de forma quase idêntica décadas depois. O próprio príncipe Harry cresceu sob a sombra desse trauma, vendo a imagem de sua mãe ser dissecada e, anos mais tarde, assistindo ao mesmo ciclo tóxico envolver sua esposa, Meghan Markle. O casal Harry e Meghan representa a fofoca moderna em seu estado mais inflamável, onde o racismo velado, o elitismo e as tradições arcaicas se misturaram para criar um ambiente emocionalmente insuportável. A fuga do casal para os Estados Unidos não foi apenas uma mudança de endereço, mas um ato de sobrevivência contra um sistema que lucrava abertamente com a destruição da saúde mental de Meghan. O mundo assistiu em transe enquanto eles lançavam surpreendentes revelações através de entrevistas e documentários íntimos. Seria vingança contra a família real britânica ou uma busca legítima por liberdade e paz? A motivação profunda por trás de suas palavras era o desejo de retomar a narrativa de suas próprias vidas, arrancando-a das mãos dos tabloides que já haviam decidido seu destino antes mesmo do casamento. Harry e Meghan provaram que, para quebrar o ciclo da fofoca, às vezes é necessário explodir as pontes que te ligam ao passado. Ao olharmos para esses 10 casos, desde as brigas em mansões até as tragédias reais, precisamos encarar uma verdade desconfortável, com um toque de humor ácido. Nós somos os cúmplices ativos dessa indústria predatória. A fofoca só possui esse poder porque existe uma plateia global disposta a pagar por ela com tempo e cliques. Nós nos deliciamos com a queda dos deuses de Hollywood porque isso nos faz sentir, por um momento, que nossas vidas comuns são mais estáveis.
No entanto, a realidade é que a fofoca funciona como uma arma de destruição em massa, e quem realmente puxa o gatilho é a audiência que consome o conteúdo sem questionar o custo humano por trás de cada manchete. Cada comentário maldoso e apressado em um post é mais um tijolo na prisão de alguém que muitas vezes só deseja viver sua própria verdade longe dos holofotes. Essas foram as histórias de vidas abaladas pelo poder de uma mentira ou de uma verdade tirada de contexto. O entretenimento de hoje pode ser a ruína de alguém amanhã mesmo. E não se engane jamais, o ciclo nunca para. Enquanto você termina de ouvir este relato, a próxima grande fofoca já está sendo preparada nos bastidores, pronta para um público ávido e faminto por novos escândalos. O próximo alvo pode ser qualquer um, uma estrela em ascensão, um ícone consagrado, ou até mesmo, em um mundo de vigilância constante, você mesmo. Afinal, na era da exposição total, ninguém está realmente seguro sob o olhar da comunidade global. Qual dessas histórias mais te chocou e te fez repensar como você consome as notícias de celebridades? Deixe sua opinião sincera nos comentários, porque a engrenagem da fofoca nunca dorme e a próxima polêmica já está saindo do forno para dominar as conversas de amanhã.